Olá, boa noite. Espero que você tenha tido uma ótima quarta-feira hoje. E eu já quero te agradecer por decidir estar com a gente aqui, né? Acompanhando Identidade. Aqui é o seu momento de relaxar, ao mesmo tempo aprender importantes lições por meio do relato dos meus convidados. São histórias sempre muito diferentes, mas que mostram o mesmo Deus de amor agindo por trás de todos os problemas, mostrando que Ele está no controle de tudo e que, portanto, a gente pode confiar e entregar tudo nas mãos dele. E quem vem conversar comigo aqui é o João Paulo, um homem apaixonado pela música e que fez de tudo para começar um ministério musical sólido e usado por Deus. Só que uma decisão tomada de forma impensada colocou em risco a saúde e o futuro dos sonhos do João. Um grave acidente enquanto ele jogava futebol com os amigos o deixou sem cantar por anos. Enquanto isso, Deus o amparou nos momentos mais difíceis e restaurou sonhos para que ele continuasse essa missão. Não saia daí, são só 30 segundos e eu recebo meu convidado com essa linda história de milagres e de fé. Identidade volta já. De volta aqui o Identidade, antes até de conversar aqui com o meu convidado de hoje, eu quero falar para você desse estudo bíblico que você pode pedir. Vai chegar aí na sua casa, de graça e com todo o nosso carinho. É um DVD que fala sobre Paulo. O título é Paulo, o Mensageiro da Cruz. Esse DVD, ele é apresentado pelo pastor Gilson Brito, aliás, escrito também pelo pastor Gilson Brito, que faz aí uma tremenda viagem sobre esse grande autor bíblico que foi Paulo, um autor de muito fôlego na Bíblia, escreveu várias situações e doutrinas, sobre doutrinas, conhecimentos bíblicos. Esse DVD é totalmente seu e de graça. Você pode ligar para a gente no horário comercial, das 8 da manhã até as 5 horas da tarde, nesse telefone 12 2127 3121. 0 operadora 12 2127 3121. Tem também o nosso WhatsApp, você pode mandar uma mensagem agora para a gente. O telefone é 12 98244 0077. 12 98244 0077. Você diz lá na mensagem que quer receber o DVD Paulo, que viu aqui no Identidade, e a nossa equipe vai fazer você preencher um cadastro muito rápido e vai chegar com todo o nosso carinho aí para você. Tá bom? Tá aí, ó, presente aqui do Identidade, da Novo Tempo, o DVD Paulo, o Mensageiro da Cruz. Por falar em Paulo, eu tô com o João Paulo. Tudo bom, João? Tudo bem, Wagner, e você? Como é que você tá? Estamos aí, né? Firmes e fortes. Firmes e fortes. Talvez você conheça o João aí, né? Das telas. João já gravou várias reportagens, fez muitos materiais para televisão. Mas a sua principal função já há algum tempo, né, João, é ser diretor de alguns dos programas que a gente tem aqui na TV. E eu tenho certeza que são programas muito amados pelos nossos telespectadores. Fala aí quais são os programas que você dirige aqui na Novo Tempo. Do Lugar de Paz, com o pastor Leidivan e o Brian, agora nosso novo apresentador no programa, na versão em espanhol. E também das Semanas Especiais de Evangelismo, que a Novo Tempo promove todos os anos. Agora, o que talvez as pessoas não saibam ainda muito de quem acompanha o teu trabalho na TV, João, é que você também canta. Você já fez algumas participações em alguns programas, né, e tudo mais, e você tem um ministério musical já há muitos anos. Como é que surgiu isso? Você foi aquela criança que sempre gostou de cantar, na igreja, isso começou mais tarde. Onde surge esse desejo de cantar para Deus e de ter um ministério? O meu pai, mesmo antes de ser adventista, ele já era músico. Né? Ele era compositor de música popular e eu me vi desde criança inserido nesse meio da música. Então, sempre cresci no meio de pessoas cantando, tocando e tal. Mas é engraçado que a questão da música mesmo nascer em mim foi uma coisa do acaso. Porque eu nunca tinha cantado na vida e, de repente, alguém em Bragança, eu tinha 14 para 15 anos, falou, você vai cantar no evento que vai ter hoje à tarde. Era um evento grande. Eu falei, mas eu nunca cantei na vida. Ele falou, não, mas canta uma música. E eu dividi essa responsabilidade com meu pai. Eu falei, eu vou se você tocar. Né? E ele gostou da ideia e, a partir dali, começou, então, uma carreira musical, vamos dizer assim. Porque eu tomei gosto pela coisa, meu pai
sempre se viu envolvido com música, gostou da ideia e a gente seguiu adiante. Isso era mais ou menos que ano? Você lembra? 94 para 95. Então aí quase uma década depois você... Não, menos que isso, porque foi 2001, você gravou o seu primeiro CD. O primeiro CD foi 2001. E aí teve uma mudança, né? Acho que quando grava um CD, e aí tem todo esse CD pronto e tudo mais, parece que deixou de ser uma coisa simplesmente... eu faço porque eu gosto, eu quero contribuir aqui com a igreja, legal usar o meu talento aqui, para uma coisa um pouco mais profissional. Não que seja só o profissional, estou dizendo pelo dinheiro. É um ministério, mas um ministério mais sério, né? E para mim foi uma responsabilidade que eu assumi muito cedo. Eu não tinha 20 anos quando eu gravei meu primeiro CD. Então, algumas coisas, elas vieram muito rápido. Inclusive, esse primeiro CD... ele foi distribuído, eu tinha um contrato de distribuição com a Voz da Profecia, que naquela época não era a gravadora Novo Tempo, era a gravadora a Voz da Profecia. E eles distribuíam o meu CD. Então, algumas coisas, Wagner, elas aconteceram muito rápido. Né? Com esse tempo, você viajava muito, porque aí tinha um CD pela Voz da Profecia, então era um cantor oficial da igreja, e aí viajava muito para fazer programações aí por todos os lugares, e principalmente na região onde você morava, ali em Bragança, né? Praticamente toda sexta, sábado e domingo fora. Conheci aí vários estados do país, cantei fora do Brasil também em algumas oportunidades e foi assim que começou. Quais eram os teus planos? Onde você achava que chegaria? Que planos você tinha com música, com esse ministério? Quais eram os teus sonhos ali com 20 e poucos anos? Eu tinha alguns. Por incrível que pareça, um deles, um sonho que eu sempre tive e persegui por algum tempo, era ter a minha van adesivada e um lugar que eu pudesse, de repente, até dormir em algumas situações. A gente sabe que existem lugares de difícil acesso e eu queria me preparar para aquilo ali. Né? A gente pensa, se articula, corre atrás e chegou muito próximo de eu realizar isso. Você, inclusive, produziu o seu segundo CD, né? Então estava viajando bastante. E aí teve um dia, voltando de uma viagem, você chegou na tua cidade, em Bragança, tem até data aqui, dia 27 de agosto. Você viajou à noite para voltar para casa e ficou sem dormir, inclusive. Era uma viagem de ônibus, mas você não dormiu. E aí você teve a excelente ideia de chegar e jogar bola com os amigos. Para quem não sabe, eu cheguei a pesar quase 180 quilos e eu tinha perdido 100 quilos. Então eu estava no auge daquela questão de exercício físico, e correr, jogar futebol, preciso suar e tal. Então eu uni as duas coisas. Eu tinha passado 50 dias no Paraná, por quê? Eu produzi o meu segundo CD lá, o Jader participou, o Cânticos Vocal participou e eu estava lá porque quem produziu esse CD foi o Ivonil. Então, eu estava em estúdio durante o dia e à noite eu aproveitava para viajar divulgando o CD anterior. E realmente eu tenho uma característica, eu posso ficar 24 horas dentro de um ônibus, de um avião, de um carro que eu não consigo dormir. Eu viajo sempre acordado. E eu saí de Maringá 9h40 da noite de um sábado e cheguei quase 6 da manhã em Bragança, na minha cidade. E eu cheguei em casa e falei para minha mãe, mãe, faz 50 dias quase que eu tô fora e tal, quero jogar futebol com os meus amigos. Que era uma prática que a gente tinha já há anos no Colégio Adventista. E aquela coisa de mãe, né, Wagner? Você é louco, você viajou a semana toda, tá cansado demais, né? 50 dias fora cantando e tal. Não vai não, eu falei, não, eu vou. E ela respeitou o primeiro lance do jogo. Nem tinha começado direito. Não tinha começado. Eu chutei a bola no gol, quando o goleiro jogou a bola de volta, eu dominei a bola e fui dar um drible no adversário, num amigo. Ele veio e eu estava com um pé levantado e um apoiado no chão. Ele deu uma pancada no pé que estava apoiado no chão, eu dei um giro no ar e caí com o rosto no chão. E ali foi aquela coisa de, sabe, levanta, bate a poeira Vamos continuar. Só que não foi assim. Eu senti que eu cuspi alguns pedaços de dentes, eu vi que começou a doer e tal, fiquei meio zonzo na hora. Então você já começa a pensar, bom, vou sair daqui, vou no dentista para consertar os dentes ali, o que não der para consertar, ele faz alguma coisa ali para eu poder viajar, porque eu tenho compromisso no final de semana que vem.
Só que não foi bem assim que Pois aconteceu. é, mas assim, você também não estava simplesmente iludido, né? O médico te disse que estava tudo muito tranquilo. E aí você achou que era mais uma coisa estética, uma coisa mais superficial, um corte ali e tal, e a coisa ia acontecer de forma tranquila. Mas aí realmente não foi bem isso. Você chegou a sair do hospital antes de descobrir o quão profundo foi o acidente? Sim, fui para casa. Normal, tomei alguns remédios que o médico tinha receitado, né? Porque a gente pensava que era algo superficial, né? Não era algo grave. Isso aconteceu num domingo, só que na terça-feira eu percebi que eu comecei a perder os movimentos da boca. Eu já tinha mais dificuldade para abrir a boca, eu já tinha dificuldade para falar. E quarta-feira, então, foi o dia derradeiro. Eu acordei de manhã com meu rosto do lado esquerdo todo preto, né? E eu não conseguia abrir a boca. Eu tentava falar e não conseguia. Aí eu chamei a minha mãe, né, com muita dificuldade, falei, cara, eu não sei o que aconteceu aqui, travou a minha boca. Aí ela... porque pai e mãe, eles têm a capacidade de enxergar além. Então ela já meio que tinha preparado uma situação caso fosse preciso. Ela já tinha entrado em contato com uma amiga que o filho tinha passado por uma situação de acidente de moto, então conhecia um bom médico que poderia cuidar da situação caso fosse necessário. E ela falou, vou ligar para o Dr. Celso e a gente vai marcar uma consulta com ele. E foi aí que meio que deu aquele clique, sabe? Que eu falei, cara, a coisa é mais séria do que eu tô pensando. Agora, é impressionante a tua mãe ter preparado toda essa situação, porque ela sempre foi assim, precavidíssima sobre tudo. Wagner, eu não sei explicar isso para você, mas... e também nem sei se existe sexto sentido. Não sei te dizer isso, mas ela tinha. E foi em várias situações eu vi isso. Em várias, não foi só nessa, foram em várias situações. Parece que sabe o que vai acontecer. Deixa eu fazer uma paradinha para o intervalo aqui. A gente vai entender daqui a pouco o quão agressivo foi esse acidente, as consequências que você teve que enfrentar. Mas, graças a Deus, estamos vendo você aqui bem, né, João? Perfeito. Tá tudo bem, ó. Tudo tranquilo. Tudo tranquilo. Então, a história tem um final feliz. Mas a gente faz uma paradinha para o intervalo. Voltamos já. Já de volta, a gente está aqui com o João Paulo. João Paulo que estava cheio de sonhos, fazer grandes realizações dentro da carreira musical. Foi jogar uma partida de futebol depois que voltou de uma viagem, passou a noite sem dormir. Logo, no primeiro lance, sofreu um acidente. Foi para o hospital, mas achou que a situação era mais estética do que alguma coisa mais profunda. Agora, quando você passou por aquela situação, João, de sentir... acho que o teu maxilar travou, né? E aí você, mãe, a situação está meio diferente, mas sua mãe muito precavida, já tinha ajustado a situação para você ter um atendimento. E quando você chegou lá, como é que foi, João? O que de fato tinha acontecido? O que esse acidente tinha te causado? E era muito além de uma questão estética, de um dente quebrado, alguma coisa do tipo, né? Logo que a gente chegou na clínica do Dr. Celso, ele falou, olha, primeiro procedimento, vou fazer uma radiografia panorâmica. E a gente fez, quando ele colocou naquela maquininha, né, para vir a luz, para revelar, eu vi que o meu lado direito estava certinho, os dentes ali, o maxilar, tudo certinho. E do lado esquerdo estava meio que um vulto assim. Aí eu perguntei para ele, isso é por causa da luxação? Ele falou, não. Ele falou, a gente vai ter que sair daqui direto para um hospital, você perdeu todo o seu lado esquerdo. E aí eu comecei... Como assim perdeu todo o lado esquerdo? Só tinha uma casca, é isso? Na verdade, o lado esquerdo da mandíbula, da quina do olho aqui, ó, até o meio do queixo, ele esmiuçou, ele acabou. Né? Eu estava praticamente com a minha arcada de baixo pendurada com o lado direito só, porque eu não tinha mais o lado esquerdo. E você não estava sentindo dor por causa do remédio, talvez? Muita dor. Ah, você estava com dor. Tava com dor. Mas eu achava que era, como estava inchado, que era uma inflamação. Para que vocês tenham uma ideia, eu fiz 16 implantes dentários, né? E eu fiz mais 32 cirurgias no rosto. 32? Porque eu perdi praticamente toda a parte superior da gengiva, do lado esquerdo, praticamente toda a parte da gengiva, porque teve dentes que eles entraram dentro. Então, eles tiveram que reconstruir toda a parte
da gengiva, né? A parte ali da fixação dos dentes foi toda construída. Só aí foram 11 cirurgias, né? Tive a cirurgia para colocar a prótese, depois tive uma outra cirurgia para reposicionar a prótese e teria que fazer mais uma, só que eu não quero fazer, né? Porque o lado esquerdo ele ficou um pouquinho mais curto e tal, então eles teriam que colocar um calço para descer um pouco, para minha mordida ficar certa, só que não é coisa, é apenas estético, hoje é apenas estético. E outras cirurgias, eu perdi a audição do lado esquerdo, né? Então, uma coisa que aparentemente era totalmente superficial, foi algo que destruiu o meu rosto praticamente. E a preocupação do médico eram duas, né? Era que eu não teria a mordida perfeita mais, mesmo com um sucesso na cirurgia, eu ia ter dificuldade nisso, e que o meu olho esquerdo ele iria ficar puxado assim, ó. Ele falou, eu não vou conseguir fazer a cirurgia e te deixar perfeito. Foram 4 anos de tratamento. Eu fiquei 6 meses falando desse jeito, porque eu tinha 36 pinos dentro da boca, eu não podia falar. Se não podia falar, imagina cantar. Exatamente, para calcificar a prótese. Depois, tirei os pinos da boca, só que aí a boca não abria, eu tive que fazer fisioterapia, né? Só isso aí foram quase 9 meses para eu poder tratar os dentes, né? Teve dentes que ele não quebrou assim, ele quebrou em pé, então ele não separou, ele ficou ali. Então, conforme eu sugava o alimento, que eu só bebia alimento, né, só líquido, ele abria e o líquido ia no nervo do dente. Então, assim, eu sofri demais com dor nesse período. Mas o que mais me doeu foi o seguinte, o médico falou, João, eu sou professor de traumatologia facial na USP, em São Paulo. E existe o código médico, e aí eu vou falar por mim, não vou falar por outros profissionais, eu sigo esse código. Eu não posso mentir para você, eu não posso te enganar. Você não vai cantar mais. Você não vai ter uma abertura da boca mais, você perdeu parte dos nervos do lado esquerdo da sua face. Então, eu sei que você é um cara religioso, que você acredita em Deus, que você acredita que Deus pode fazer um milagre, mas eu não posso mentir para você. O que está no meu alcance fazer, eu fiz. A cirurgia foi um sucesso, mas eu não posso dar essa garantia de que você vai cantar. Isso aí foi pior do que a pancada que eu levei no jogo. Eu imagino. Porque ali era o sonho se afundando, né? Tava começando a me tornar uma pessoa conhecida, os convites já não era algo mais que eu precisava correr atrás, já era uma coisa mais espontânea e tal. E de repente você vê aí alguns anos indo por água abaixo. Isso foi muito difícil. O trauma, eu diria que foram 3. Foi o trauma físico, foi o trauma espiritual e foi o trauma psicológico. Eu uso uma frase que eu digo assim, a gente confia em Deus desconfiando. A gente está sempre com o pé atrás com Deus. É a nossa humanidade, né? E aí fica aquilo, cara, o que eu vou fazer agora? Vou seguir a orientação do médico? Porque ele falou, cara, vai tocar violão, vai tocar um piano, para você não se desligar totalmente da música. Porque cantar, você não vai cantar mais. E você ficou quanto tempo realmente sem conseguir cantar? Quase 5 anos. E aí? Você foi fazer um experimento? Começou assim, deixa eu ver se eu dou uma nota aqui, vamos ver se tem uma música ali. Como é que foi essa volta? Um dia eu peguei a Bíblia e eu abri a Bíblia e esse verso acabou, não só por conta disso, mas por outras coisas, ele acabou tendo um significado muito grande para mim, que é Tiago 1,12. E ali diz que bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. E depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Amém. Isso se tornou um lema para mim, né? Porque, obviamente, você não tem uma situação apenas que você luta, vence ou perde e tenta de novo. Você tem várias situações na sua vida, e foram várias vezes, né? Mas, diante dessa situação, se tornou uma coisa de cabeceira para mim. Eu tentei tocar piano, tocar violão, mas não tenho habilidade nenhuma, eu não tenho habilidades com as mãos. Para mim é muito difícil. O negócio era com as cordas vocais. Era com as cordas vocais. E quando eu tentei e vi que a coisa não rolava, não ia, eu falei, cara, eu vou ter que voltar a cantar. Eu vou ter que voltar a cantar. De algum jeito. E eu cheguei pro meu pai e falei, pai, é o seguinte, eu não vou desistir.
eu não vou parar. Ele falou, cara, mas o médico disse. Eu falei, o médico disse uma coisa, Deus está dizendo outra. E aí, quem que eu vou obedecer? Então ficou muito claro para mim em quem eu vou confiar. Eu vou confiar no médico ou vou confiar no médico dos médicos, né? E eu comecei aos poucos fazendo fono, fazendo fisioterapia, fiz aula de canto e tal. E eu vi que, cara, eu acho que posso não cantar do jeito que eu cantava antes, né? Porque eu não tenho a mesma condição física mais. Clinicamente, não é a mesma coisa. Mas eu posso cantar. Hoje, você olhando para tudo que você teve que enfrentar, porque eu imagino que você passou aí por muita fisioterapia, muita adaptação, você comentou, né, da situação financeira da tua família, nunca foi, né, toda aquela situação ideal e tal, muito sufoco ali para conseguir dar conta de tudo, então foi difícil que você fizesse todo esse tratamento, mas hoje, você olhando para como ficou o resultado final da sua cirurgia, né, ninguém que entra em contato com você vai saber que você passou por tudo isso, porque não tem uma sequela aí visível, você canta, você conseguiu voltar a cantar. Como é que você olha para isso? Eu acho que é uma tremenda lição de confiança realmente em Deus, né? Só tem uma coisa, que se eu falar para você, você vai saber que eu fiz a cirurgia ou não. Mas se eu não falar, você não vai descobrir. Que essa bolinha que a gente tem aqui na curva da orelha, aqui, ó, desse lado eu não tenho, que a cirurgia passou bem aqui, ó. Mas ninguém vai perceber se eu não falar. Claro, ninguém olha para isso. E, obviamente, se eu abrir a boca quando eu canto, você percebe que o meu lado esquerdo ele é um pouco mais fechado. O maxilar ele desvia um pouco para cá, mas nada que me impeça de cantar. Wagner, é o seguinte, eu penso assim, não adianta eu estar na igreja, eu seguir uma religião, não adianta eu ler a minha Bíblia, eu ir no culto, eu cantar na igreja se eu não ter a plena convicção de que Deus pode mudar qualquer situação. Amém. Se você olha na Bíblia, Deus curou a mulher com fluxo de sangue, Ele abriu olhos de cego, Ele ressuscitou pessoas. E é aquele mesmo Deus que fez essas coisas lá é o Deus que a gente serve hoje. A diferença é o seguinte, eu tenho que acreditar. Eu gastei 50 mil reais na cirurgia. Ou seja, no dinheiro de hoje, uns 150 mil, 200 mil. Então, e assim, meu pai ganhava R$1.000 por mês. Minha mãe nunca trabalhou. Eu não tinha como trabalhar, não tinha como vender CD. Então, assim, existiram pessoas que, poxa vida, vinham oferecer ajuda. A gente passou muita dificuldade, inclusive de alimentação nessa época. Só que você vai vendo de fora, hoje, olhando lá para trás, você vai vendo, Deus cuidou de cada coisa. Amém. Então, assim, vale a pena confiar. Mas foi uma experiência que eu tive, e falo para você, eu não diria que eu passaria tudo de novo, porque não é legal, né? Passar tudo de novo. Mas a experiência com Deus que eu e minha família tivemos nesse período, foi algo que, se eu viver mais 200 anos, eu vou levar como referência para a minha vida. Amém. E com certeza a tua história, o teu testemunho, quando você canta e você conta isso para as pessoas, é uma tremenda lição. Porque como a gente precisa deixar essa coisa humana que a gente tem para conseguir se conectar com o espiritual de uma forma muito mais profunda, né? Conseguir se conectar com Deus, que Deus não é um Deus de números, né? Estatísticas. Deus é um Deus que faz milagre, assim como fez na tua vida. E se você não tivesse confiado, tivesse se entregado e buscado, talvez Deus nem conseguiria fazer esse milagre, porque você não estava fazendo a sua parte dentro disso tudo, né? Então, é muito bonito ver essa história de confiança. E eu espero, João, que Deus continue te abençoando ricamente como abençoou até aqui, para que você continue usando seus talentos para o avanço dessa causa e ajudar a gente a confiar nele cada dia mais. Eu que agradeço, Wagner, a oportunidade de estar aqui, né, contando um pedacinho da minha história e reafirmando que Deus não muda. Deus sempre vai ser Deus, né? A minha incapacidade, a minha deficiência é a oportunidade que Deus tem para fazer maravilhas na minha vida. E eu preciso acreditar nisso. Eu tenho que me apoiar. A gente não é perfeito, o pecado ele nos deixa numa condição de dificuldade, mas Deus ele compensa com o amor, com a misericórdia, com o carinho que Ele cuida de todos nós. E vale a pena a gente acreditar nisso. Amém. Obrigado, João. Eu que agradeço.
Obrigado a você também, obrigado pela sua audiência. A gente se encontra amanhã, às 11h30 da noite, com mais uma linda história de superação e de encontro com Deus. Até lá. Tchau, tchau.